Oi, eu sou o Maurício e esse é o meu novo projeto. O que eu pretendo fazer aqui é traduzir um excelente podcast americano de filosofia, para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo. Todos os créditos são do podcast Philosophize This, do Stephen West. Você pode encontrar o link para as páginas dele na descrição. Tudo que será dito daqui em diante é resultado de uma tradução livre realizada por mim. Espero que gostem do programa de hoje. Nós vamos discutir filósofos individuais na maioria dos podcasts. Mas nunca vamos nos esquecer que o nosso maior objetivo é expor algumas das principais vertentes e histórias filosóficas do século XX. E, para ser realista, nunca conseguiríamos contar toda a história num programa como esse. Mas o ponto é que nós vamos falar algo além dos indivíduos. Falaremos dos movimentos, de eventos históricos abrangentes em que esses indivíduos estão inseridos e reagindo. Estamos contando uma história aqui. E sempre que você está contando uma história, você precisa de um narrador. Alguém que seja capaz de se afastar dos personagens individuais e do que eles estão falando. Que seja capaz de contar o que está acontecendo em um contexto maior, mais abrangente, para que você possa entender melhor os personagens. Então, por que é que a liberdade e a responsabilidade são tão importantes para Simone de Beauvoir e Sartre? Especificamente no momento que eles estavam vivendo. Aqui eles estavam respondendo. Por que Bertrand Russell está tão preocupado com a matemática? Por que Wittgenstein está tão preocupado com a linguagem, justamente no início do século XX? Nós temos que falar de muitas pessoas. Mas uma coisa que eu acho que você vai descobrir, conforme nós avançamos nessa jornada, é o quão revolucionário foi a história humana moderna. Sério, quando Nietzsche escreveu Deus está morto, se houvesse a página número 1 dessa história que estamos contando, não começaria com Era uma vez, naquela enorme declaração de independência. Não, seria Deus está morto, ele permanece morto, e nós o matamos. Agora, quando Nietzsche diz isso, alguém pode interpretar mal e dizer: ele disse que Deus está morto. É esse filósofo nihilista, antirreligioso, proclamando a morte de Deus, incitando-nos a seguir em frente para uma era melhor, em que nos livraremos da religião. Não, nem de perto de quem Nietzsche era ou do que ele estava tentando dizer. E eu acho que vai ser útil discutirmos um pouco mais sobre o que ele estava falando. Pense em qualquer problema humano universal. Pense em um problema em que não importa em qual parte do mundo seus ancestrais particularmente resolveram se estabelecer. Nós vamos ter que encarar esse problema e inventar formas de lidar com ele. Pegue, por exemplo, o problema de ter que transportar coisas pesadas de um local para o outro. Não importa de onde você é. Seus ancestrais tiveram de inventar algo que desse conta de ter que transportar coisas pesadas. E, historicamente, o que temos visto são diferentes culturas apresentando diferentes soluções para o mesmo problema, baseadas em um monte de fatos diferentes e individuais a eles. Quais recursos eles possuíam, como eram suas vidas, quais eram suas referências. Por exemplo, se você pega uma cultura de criação de animais, verá que talvez eles usassem animais para resolver esse problema de transportar coisas. Agora, se você faz parte de uma cultura em que os indivíduos estavam cercados de árvores, talvez eles usassem troncos para deslizar coisas por cima. Talvez tivessem feito um carrinho ou uma carruagem, ou qualquer dessas invenções que são diferentes umas das outras, mas que no fim foram criadas por seres humanos com o mesmo objetivo: resolver este problema universal, que é ter de transportar coisas pesadas. Mas, qual seria algum outro grande problema humano universal? Qual seria uma pergunta que todos os seres humanos se perguntam em algum momento de suas vidas? Qual é o sentido da vida? Como eu me encaixo no todo do universo? Como posso sentir que minha vida tem significado? Em outras palavras, da mesma forma que diferentes culturas ao longo da história inventaram formas individuais para solucionar o problema, que é ter de transportar coisas pesadas de um local para o outro, Nietzsche diria que todas as formas de mitologia e religião ao longo da história fizeram a mesma coisa. Criaram respostas habilidosas para resolver um problema humano universal, que é responder essas perguntas existenciais. Agora,
Avançando para a fala de Nietzsche de que Deus está morto. Ele mesmo não está fazendo nada quando diz isso. O significado dessas palavras vem de uma constatação da realidade de um mundo que ficou no passado. Ele está apontando que o nosso entendimento do mundo mudou muito desde a Revolução Científica. Que, sem dúvidas, a ciência está nos dando um monte de coisas inacreditáveis, mas nós temos que começar a perguntar: qual é o custo de tudo isso? Nietzsche diria que ser um ser humano nesse novo mundo científico é totalmente diferente de tudo que os seres humanos tiveram que encarar antes. Que, para nós, viver num mundo pós-copernicano, pós-Galileu, Newton, Darwin, Freud, viver neste mundo como um ser humano tem se tornado quase impossível ser, simultaneamente, uma pessoa minimamente razoável, enquanto ainda se acredita que tem um cara lá nas nuvens chamado Zeus, com raios e trovões para atirar em você se você fizer algo de errado. Ou que tem um cara que costumava andar pela água e curar pessoas cegas. Em outras palavras, tem se tornado quase impossível usar algumas dessas invenções habilidosas da humanidade para resolver o problema humano universal de procurar por significado. Quando Nietzsche diz Deus está morto, ele não está dizendo isso de forma alguma com um tom alegre. Ele está dizendo isso com pesar, com medo até. Pense na situação em que estão essas pessoas. Nós somos criaturas tribais. Nós temos uma tendência de nos agarrarmos a um grupo ou a uma causa. E então o significado da nossa vida passa a ser manter os objetivos do nosso grupo. Fixar algum outro grupo como inimigo e ir à guerra com eles. Pense em todos os incentivos que nós tivemos para agir dessa maneira. Como foi bom ter aqui se agarrar e ter uma explicação para como as coisas são no mundo. Sem mais perguntas, sem mais dissonância cognitiva. Como é bom retirar um senso de identidade dessas crenças, escapar da ambiguidade de saber quem você é. Dada a realidade da psicologia humana, pense em quantas barreiras estão naturalmente no caminho se você está tentando tirar alguém de alguma dessas posições. E, por dezenas de milhares de anos, sempre que as pessoas perguntaram de qual tribo elas deveriam fazer parte, ou então, qual deveria ser o senso de identidade delas? Ou onde poderiam conseguir algo convincente para se agarrar? Por dezenas de milhares de anos, a mitologia e a religião deram essas respostas a eles. Nietzsche diria que essa espécie de forma ingênua de olhar a religião como, diríamos, ei, olhe para a história, olhe para as guerras que foram travadas em nome da religião, em nome desses contos de fadas que as pessoas costumam acreditar. Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que nos livrar delas, dessas coisas sem sentidos, violentas e desnecessárias. Nietzsche diria, ok, vamos nos livrar da religião e começar de novo. Você acha que a história do mundo será um monte de contos científicos e meditações? Não, ainda seria uma imensa violência, de pessoas se organizando em grupos, pensando em termos de nós contra eles, exercendo a vontade por poder. E não seriam os grupos religiosos que os levariam a isso. Na verdade, existem muitas pessoas que dizem que a religião pode ter sido uma forma eficaz de mitigar a violência ao longo da história. Porque pelo menos ela ajudava as pessoas a se organizarem nesses enormes grupos de milhões de integrantes, em oposição ao mundo que seria muito mais fragmentado e volátil. Quando Nietzsche diz Deus está morto, ele não está falando sobre a morte literal de uma divindade. Ele está falando da morte, da procura humana por uma resposta pronta, que possa preencher aquele vazio que busca por significado. Nietzsche está perguntando, o que é que as pessoas vão fazer agora que elas não têm essa resposta? Para Nietzsche, 95% das pessoas pertencem à massa, são camelos, pertencem ao rebanho. Suas crenças e valores são colocados sobre as suas costas por outras pessoas. Eles são medrosos e preguiçosos. E, generalizando, eles não são o tipo de pessoa que vão ler sobre existencialismo e preencher esse vazio de outras formas. E não é cortando as pernas da religião que a ciência vai naturalmente preencher esse vazio. As pessoas não vão simplesmente dizer, ah, não há sentido em nada nesta vida, mas eu comprei uma enorme televisão nesse Natal, vai ser legal. Ah, acabei de comprar um novo iPhone, acho que estou bem. Não, esse vazio não desaparece como num passo de mágica. Eles vão ter que preenchê-lo com algo. E a pergunta que fica é, agora, que é praticamente impossível preencher isso com religião, com o que é que as pessoas vão preencher isso?
Nietzsche previu no seu livro Vontade de Potência, muito precisamente, que nos próximos 100 anos, depois de ter escrito aquele livro, dezenas de milhões de pessoas iriam morrer por causa dessas posições que nos metemos. Nietzsche viu o começo do século XX antes mesmo dele ter acontecido. De muitas formas, ele viu o mundo que estamos vivendo hoje antes de ter acontecido. Religiões, ideologias, nacionalismo, capitalismo e um monte de outros ismos que você quiser por aí. A história do século XX é, em boa parte, a história de ideologias concorrentes competindo pela morte de Deus. Quando o existencialismo francês, de Sartre, Simone de Beauvoir e Camus, estão escrevendo seus trabalhos, parte dos motivos de eles estarem tão focados em criar um espaço para a individualidade é porque eles estão vivendo no meio de uma ocupação nazista sobre a França. Eles estão vivendo em um mundo em que as pessoas estão pensando em si mesmas primeiro e principalmente como membros de um grupo, e só depois como seres humanos individuais. Eu sou alemão. A Alemanha é uma das maiores nações do mundo. E nós sempre vamos reivindicar o nosso direito a ocupar locais de poder no mundo. Nós teremos que recuperar algumas das terras que eles roubaram de nós pelo Tratado de Versalhes. Nós contra eles. Pessoas se identificando em termos de identidade com o grupo, ao invés da individualidade. A razão da liberdade e da responsabilidade serem tão importantes no existencialismo francês é porque as pessoas estão usando essa identidade do grupo como uma justificativa para fazer coisas horríveis e estão fingindo que elas não tiveram escolhas, porque isso é o que o meu grupo está fazendo. Por exemplo, eu sou só um soldado nazista. Se no alto da hierarquia alguém me mandar dar um tiro na cabeça de alguma criança, olha, eu sou só um soldado. Eu realmente não tinha escolha sobre isso. Agora do outro lado, ei, olha, eu sou só um cidadão francês. Eu não queria ir para a guerra. Esses nazistas têm armas. O que eu posso fazer além de ficar sentado e levantar flores para quem quer que seja que venha me resgatar? Eu não tinha escolha sobre isso. Os existencialistas estão respondendo a isso, dizendo, não, em ambos os casos você não precisava ter matado aquelas crianças. E você poderia ter participado ativamente da resistência. Em outras palavras, você tinha escolhas e é responsável pelo que fez. Talvez as consequências daquelas escolhas teriam sido letais. Mas uma coisa que o existencialismo não permitirá é deixar que você se livre da responsabilidade por pertencer como se fosse um robô a um grupo. Mas, por outro lado, uma parte integrante de ser um ser humano é se sentir como um membro de um grupo que está lutando por uma boa causa. É por essa espécie de ambiguidade que nós temos que passar e perguntar às pessoas nesse novo mundo pós-científico. E se você não estiver extremamente atento e não for honesto, como nos alerta Simone de Beauvoir, você pode facilmente se colocar como um mero soldado para algum grupo tirânico. Enquanto se sente moralmente justificado, se sentindo como se fosse uma boa pessoa enquanto faz esse tipo de coisa. Como muitas das pessoas que estão por aí, hoje em dia. Assim como a população alemã na década de 30. Todos nós carregamos esse fardo de potencialmente nos reduzirmos a meros soldados de um grupo ideológico, mas não podemos esquecer da nossa individualidade. Agora, uma das principais ideologias ao qual as pessoas se agarraram durante o século XX foi o neomarxismo, nas suas mais variadas formas. E embora Sartre, Simone de Beauvoir e Camus estivessem trabalhando na França, há um grupo de marxistas que estiveram trabalhando com seus próprios projetos desde a década de 20, que vieram a ser conhecidos como a Escola de Frankfurt. Isso precisa de uma certa contextualização. Para entender qual era o horizonte de pensamento do neomarxismo nessa época, nós precisamos falar de algumas profecias feitas pelo próprio Marx. Se lembra da dialética de Hegel? Em geral, a ideia principal é de que todos os processos de mudança ao decorrer da história podem ser entendidos em termos de uma repetição de 3 estágios que Hegel chamava de tese, antítese e síntese. Simplificadamente, existe um modo como as coisas são. Essa é a tese. Alguns interesses concorrentes entram no jogo e contestam esse modo de realizar as coisas. Essa é a antítese. Mas, inevitavelmente, esse pêndulo se afasta das extremidades e encontra uma estabilidade em algum lugar entre a tese e a antítese. Em um lugar que Hegel chamará de síntese. Essa síntese, então, vira a nova tese, e assim vai, por toda a história. Conforme a famosa citação de Marx, abre aspas,
A história de todas as sociedades que até agora existiram é a história da luta de classes. Fecha aspas. Em outras palavras, durante seu tempo, Marx olhou para a história da humanidade e apontou que quando as pessoas vão para a guerra ou quando ocorre alguma revolução sangrenta, existe algum tipo de guerra civil que ocorre. As pessoas primeiramente tendem a ir para a guerra por razões econômicas. A história do mundo, para Marx, parece ser, seguindo o pensamento de Hegel, a repetição de uma classe dominante exercendo controle sobre uma classe de pessoas exploradas. Essa é a tese. Essa classe explorada de pessoas se levanta em rebeldia contra a classe dominante. Essa é a antítese. E então, a nova classe dominante é tida como fornecedora de condições um pouco melhores para as classes até então dominadas. A síntese. Essa nova classe dominante se torna a nova tese, e todo o processo se repete, de novo, de novo, de novo, e essa é a história. Marx aponta como em todo sistema econômico que já foi implantado pela história, você sempre encontra a mesma dinâmica, sempre parece haver uma classe dominante e uma dominada. No sistema feudal, havia os servos e a aristocracia. No modo de produção escravista, havia os escravos e os proprietários de escravos. Para Marx, o capitalismo funciona da mesma maneira. Existem aqueles que controlam os recursos e os meios de produção, e existe a classe trabalhadora. Na sua época, Marx fez uma pergunta que mudaria o rumo da história humana. Por que tem que ser desse jeito? Precisa? Você acha que, pelo potencial humano, pode haver algum tipo de sistema econômico que nós possamos colocar no lugar e que não envolva essa luta de classes dialética? Quantas pessoas precisam morrer antes de começarmos a tentar alguma outra forma de organização em que as pessoas não precisem ser exploradas e que não precise ser esse processo inevitável de revoluções e violência? Depois de se dar conta disto, existem boas e más notícias, diz Marx. A má notícia é que as pessoas estão sendo exploradas, nesse exato momento. Mas a boa notícia é que nós sabemos exatamente onde isso vai levar, pois isso já aconteceu diversas vezes ao longo da história humana. E aqui está a profecia que ele fez. Havia uma revolução industrial ocorrendo na Europa no momento em que ele estava vivo, e era nesses locais de alta produção que a dinâmica de classes dominante e dominado seria mais forte. Assim como as ruínas do feudalismo que criaram essa nova classe trabalhadora e o capitalismo, e que eventualmente vão se rebelar e tomar os meios de produção. E será nesse momento que nós deveremos implementar um sistema que não tem essa dinâmica de exploração. Agora, avançando para a Alemanha da década de 20, no que é conhecido como o período entre guerras, ou seja, do fim da Primeira Guerra Mundial e início da Segunda. Nesse momento, existia um monte de pensadores marxistas esperando o momento em que essa revolução ocorreria. Mas, estranhamente, até agora ela não ocorreu. Na verdade, parece que não virá. Houve uma tentativa bem no fim da Primeira Guerra Mundial e todas as reviravoltas que vieram com ela. Mas a República de Weimar tomou o controle da Alemanha e muitos pensadores começaram a duvidar se Marx estava certo ao falar dessa sua grande profecia. Não só isso, eles olharam para o único país que teve uma revolução comunista na época. Não era uma sociedade industrial, como havia previsto Marx. Mas a Rússia, na época, era uma sociedade predominantemente agrícola. Eles viram o marxismo se transformar nesse leninismo autoritário. E o que aconteceu é que esses ceticismos a respeito de Marx começam a amedrontar. Marx estava certo? Isso foi apenas um experimento extremamente falho, baseado numa compreensão equivocada da história? Agora, isso precisa ser dito. Existem pessoas que simplesmente ignoram tudo o que está acontecendo e seguem com o marxismo versão 1.0. Existem outras pessoas que abandonaram o marxismo por considerá-lo falho. Mas existe uma boa parcela de pensadores que está no meio termo. Entre outros, a Escola de Frankfurt. Pensadores que ainda são marxistas, ainda acreditam fortemente no mundo proposto por Marx, mas são altamente críticos a Marx, por algumas razões diferentes. Muitos criticam que Marx não falava muito sobre o conceito de liberdade pessoal dentro do sistema. E ele certamente não faz muito para considerar o indivíduo. Lembrem-se que os pensadores da Escola de Frankfurt estão vivendo mais ou menos ao mesmo tempo que Bertrand Russell,
Heidegger, Sartre e todos esses outros pensadores que são muito céticos ao estilo iluminista de pensar, que exalta a razão neste pedestal acima de tudo e tentam reduzir tudo, inclusive os seres humanos no interior de uma sociedade, a essas convenientes categorias racionais. Na época em que Karl Marx fez sua obra, o conceito de indivíduo não estava sendo considerado da mesma forma que ao tempo da Escola de Frankfurt. E os pensadores da Escola de Frankfurt veem isso como uma grande falha do marxismo. Então, só para deixar claro, a Escola de Frankfurt é uma vertente de neomarxistas, convencidos de que o marxismo estava correto no fundo, mas que ele precisava de sérias adaptações, especialmente se algum dia ele fosse funcionar como foi idealizado. Ao tempo da União Soviética, pesquisadores reuniram uma coleção de anotações de Marx que nunca foram publicadas, chamados de Manuscritos Econômicos e Filosóficos de 1844. Não só esse livro forneceu uma nunca antes vista interpretação hegeliana de Marx, mas esse livro foi publicado em 1932. Tempo perfeito se você é um marxista e quer uma perspectiva nova de toda a situação. Soma-se isso ao fato de que muitos da Escola de Frankfurt eram descendentes de judeus, vivendo na Alemanha à época do período entre guerras, e vendo a ascensão do antissemitismo e do nazismo ao redor deles. Primeiramente, eles transferiram a Escola de Frankfurt para Genebra, e ao fim para a cidade de Nova York, onde ficaram na Universidade de Colômbia por alguns anos. Agora, quais são os avanços da Escola de Frankfurt? Para isso, vamos dar uma olhada no pensamento iluminista e tentar descobrir como foi possível que o mundo fosse de um lugar tecnológico e culturalmente mais avançado do que jamais foi na história, para logo depois desenvolver o mais bárbaro, brutal e odioso evento da Segunda Guerra Mundial. A Escola de Frankfurt queria entender como isso tinha sido possível. Qual é a desse mundo pós-iluminista que fez disso possível? E as conclusões a que chegam são interessantes e ao mesmo tempo dão medo. Falaremos sobre isso nos próximos episódios do podcast. Os trabalhos posteriores da Escola de Frankfurt focaram principalmente em críticas ao capitalismo, que naturalmente se estenderam a uma crítica que envolve as pessoas que eles imaginam estar sendo exploradas pelo capitalismo, e avança atingindo uma crítica a várias instituições e tradições dessas culturas. O ponto é que algumas dessas críticas analisam as antigas instituições da cultura ocidental e apontam uma luz sobre elas que faz com que as pessoas nunca mais as vejam da mesma forma novamente. Há quem acredite que a Escola de Frankfurt é um grupo de neomarxistas engajados em um ataque direto ao que é chamado de subverter os valores ocidentais, enfraquecendo a fundação da maioria das sociedades ocidentais, e aí então ver essa fundação eventualmente se desfazer, o que faria da revolução marxista no Ocidente muito mais fácil. Agora, pelos próximos episódios, nós não vamos falar de marxismo e capitalismo somente pela perspectiva da Escola de Frankfurt. Falaremos também a partir de outras perspectivas, incluindo as de pensadores que são críticos ao marxismo e, entre eles, Albert Camus. E ele é particularmente interessante por ser um existencialista francês não marxista, diferentemente de Sartre e Simone de Beauvoir, e sem contar que ele tem uma boa sacada em como o marxismo, uma vez que você o analisa, começa a parecer um espelho do cristianismo, sabe? Com dialética absolutamente governando-nos e nos movendo em direção a esse tipo de momento final. E existem muitos outros paralelos que vamos traçar no momento oportuno. De qualquer forma, nós vamos trabalhar em cima de algumas ideias do Camus agora. Então, Nietzsche nos fala dessa espécie de vazio que possuímos dentro de nós e que nos impulsiona a buscar um significado. Este vazio que faz parte do que é ser um ser humano. E que algumas pessoas nem têm consciência de que o possuem. Eles simplesmente o preenchem com coisas que estão ao seu redor e assumem papéis pelo resto de suas vidas. Mas o que eu gosto do Camus, no mito de Sísifo, é que ele fala do processo de descobrimento desse vazio pela primeira vez. Quando exatamente nós descobrimos que existe algo faltando? Bem brevemente, Sísifo é um homem condenado pela eternidade por deuses a empurrar uma rocha até o topo de uma colina, só para vê-la chegar até lá em cima e descer tudo de novo. E aí então ele é obrigado a descer e empurrá-la novamente para cima, repetindo o processo, eternamente.
É um ótimo exemplo do que é se esforçar e sentir dores e desconfortos só para chegar ao final e perceber que seu trabalho não serviu de nada. Para Camus, isso é uma metáfora da vida. Nós vivemos em um universo que é tão incompreensivelmente grande e complexo, de um modo que nós seres humanos nem conseguimos imaginar. Nós vivemos nossas vidas, a cada passo que nós damos, estamos lutando contra uma enorme onda de coisas que estão tentando nos matar a qualquer momento. Nós passamos por bons momentos e lutamos contra os maus, só para chegar ao fim de nossas vidas e percebermos o nosso destino. E aceitar que o universo não dá a mínima pra gente e pro que você faz da sua vida. Certamente que numa perspectiva humana isso importa. Importa numa escala microscópica, em que estamos inseridos nessa imensa rocha flutuante de uma galáxia perdida pelo espaço. Mas na escala do universo, importa? O Sol vai explodir em 5 bilhões de anos. Onde é que esse podcast vai estar? Onde é que vai estar aquele seu álbum de figurinhas que você se esforçou tanto para completar? Todos nós somos um pouco como Sísifo. Todos estamos rolando nossas pedras em nossas colinas particulares, só para, em última instância, perceber que não foi para nada. Mas Camus diz que nós só somos condenados pelos deuses a empurrar a pedra, não para agonizar durante o processo. Que nós deveríamos nos esforçar para aproveitar o processo de ter que empurrar essa pedra o máximo que pudermos. Que nós deveríamos imaginar Sísifo sorrindo. Mas o que Camus acha que deveríamos fazer? Camus nos dá duas principais estratégias usadas por Sísifo para ser feliz. Camus diria que, como observadores externos, se pudéssemos nos colocar de lado e ver Sísifo empurrando a pedra para cima da colina repetidas vezes, sem dúvidas nos pareceria como algo totalmente sem sentido, uma tortura que Sísifo estaria submetido a fazer. Mas qual é o momento em que Sísifo se dá conta de que tudo isso é sem sentido? Isso só ocorre quando Sísifo deixa de estar presente, dá um passo para trás e diz: espere um segundo, por que eu estou empurrando uma pedra afinal? É só nesse momento que esse conceito de insignificância vem à consciência. Há 10 segundos atrás ele estava simplesmente empurrando a rocha. E só foi no momento em que ele parou e refletiu a respeito do fato de ele estar empurrando a rocha que ele começou a sentir que algo estava faltando. Isso é um exemplo de um tema recorrente em cada um dos livros de Camus. É o contraste entre reflexão e vivência da experiência. Camus diria: pense exatamente no que é que você está fazendo sempre que você para refletir sobre algo. Primeiro você para de fazer seja lá o que você está fazendo, e então você usa a sua capacidade racional para fazer com que isso faça sentido, fazendo um monte de perguntas. Por que é que eu estou empurrando essa pedra até o topo da colina? Por que eu estou aqui? Por que é que minhas ações importam? Agora, considere por um segundo o quão presunçoso e arrogante todo esse processo racionalizante é. Espera aí que eu vou pegar essa lente humana ilimitada chamada razão e vou usá-la para impor uma racionalidade para o universo e aí ver quais conclusões eu chego no que se refere ao propósito de tudo. Beleza, mas e se essa razão não for a ferramenta adequada para isso? Reflexão e capacidade racional humana não são ferramentas adequadas para entender coisas como significado ou falta de significado das coisas que você faz. Então, de novo, mantenha em mente que essa crítica da razão é muito popular entre esses pensadores. E a primeira coisa que vamos falar é a respeito da escola de Frankfurt. Mas, afinal, o modo como Sísifo lida com essa absurdidade do universo, o modo que ele lida com o fato de algumas vezes o mal triunfar sobre o bem, e que minha avó morreu e eu não queria que ela morresse, e que meu carro quebrou e que o Papai Noel não existe, o modo como ele lida com essas coisas, diz Camus, é que Sísifo faz da sua pedra a sua vida. O que ele quer dizer é, Sísifo está feliz, porque ele escolhe estar totalmente engajado no seu trabalho. Então, ficar à toa refletindo o dia inteiro em qual é, afinal, o grande significado de ter que empurrar a pedra até o topo da colina, nunca vai nos levar a uma resposta satisfatória, por causa dos próprios limites da razão. Por que não focar todas as suas energias em estar engajado na tarefa que você está fazendo? Veja, para Camus, refletir é bom, e certamente é uma parte necessária da vida, mas tem um limite. Você pode refletir demais e a única coisa que isso vai te fazer é deteriorar a sua qualidade de vida. Não! Aceite a absurdidade do universo. Então, imerja de novo em ser totalmente engajado nas tarefas que são importantes para você. O que Sísifo faz é que ele faz da sua rocha a sua vida. Ele aprende a amar a rocha que ele é obrigado a empurrar até o topo da colina.
Ele estuda toda a vegetação da rocha e todas as formas que essa vegetação interage com o solo debaixo dela. Ele presta atenção em sua postura, na forma do seu corpo enquanto ele está carregando a rocha. Ele estuda padrões, no modo com que a rocha rola novamente até embaixo da colina. Ele tenta encontrar qual é o método mais eficiente de descer a colina para começar tudo de novo. Ele faz da rocha a sua vida. Camille diz que uma estratégia que nós podemos usar é estar tão engajado nas tarefas das nossas vidas quanto Sísifo está com a sua rocha. Talvez para você isso seja apreciar mais a sua família. Talvez seja comer comidas de boa qualidade. Talvez seja tarefas contemplativas que fazem a sua inteligência aumentar. O ponto é que às vezes, se nós passarmos muito tempo refletindo, muito tempo vendo as coisas sempre de fora, nós podemos perder de vista o significado e a beleza desses momentos, porque nós simplesmente não estamos tão engajados quanto poderíamos estar. Kierkegaard tem um ótimo exemplo, quando ele fala de um casal que faz demonstrações de afeto em público. Eles estão lá, abraçando, passando a mão um pelo outro, respirando intensamente. Nojento. E ele diz, se você só observar o que eles estão fazendo de fora, e refletir sobre isso, se você realmente observar o que é que eles estão fazendo, é a coisa mais ridícula que você já viu na vida. Ah, eu quero colocar meus lábios junto com seus lábios e sentir arrepios enquanto eu os mexo e eu quero te segurar de uma forma e te puxar para perto. É completamente ridículo, certo? Todo o processo pode parecer assim se você simplesmente o examinar de fora. Não. É só quando você é o que está beijando que você entende. É só quando você está totalmente engajado no ato que todos os significados começam a fazer sentido para você. E é assim para todas as coisas que nós fazemos na vida. Eu vou guardar a segunda estratégia que Sísifo usa para uma resposta da escola de Frankfurt. É isso. Espero que tenham gostado. Esse foi só o primeiro episódio da escola de Frankfurt. Ao todo são 7. Então fica ligado e muito obrigado.